Prezado Presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão. Em seu nome, cumprimento a todas as autoridades presentes aqui neste instante, irmãos e toda a família maçônica, que tenho a grande honra de vê-los aqui. Senhor Presidente, hoje é um dia especial para nós maçons e para a população de São Paulo e para esta cidade que está comemorando seu aniversário. São Paulo ganha da maçonaria regular esta estátua de Dom Pedro, maçom, que foi esculpida por Luiz Garcia Jorge e projeto de Hamilton Luiz Costa. Este projeto, idealizado por mim e concluído nesta gestão pelo nosso grão-mestre Xavier, foi um trabalho conjunto e teve a participação de muitos que nele acreditaram. Vereadores como Aurélio Nomura, Rodrigo Goulart, Subprefeitura do Ipiranga, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, SPTUR e outros, que oportunamente vamos homenagear também. A todos vocês que colaboraram conosco, nosso muito obrigado. Quero fazer aqui, presidente, um agradecimento especial ao nosso prefeito, irmão Bruno Covas, e tenho certeza que, se permitido por sua equipe médica, ele estaria conosco hoje. Senhor Presidente em exercício Antônio Hamilton Martins Mourão, agradecemos a vossa honrosa presença e tenha certeza que estamos ao seu lado, apoiando todos os bons projetos e reformas para o bem deste país. Um fraternal abraço a todos vocês. Muito obrigado, presidente. Convidamos o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, de São Paulo, irmão Gerson Madaleno, a fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Fui agraciado com o nosso grão-mestre do Grande Oriente Paulista de fazer uso da palavra em nome das duas potências maçônicas estaduais. Autoridades já nominadas pelo cerimonial deste evento, irmãos, senhoras e senhores, hoje é um dia de muita felicidade e muita alegria para todos nós maçons. Há quase 200 anos, esta casa, aquele riacho e Dom Pedro I estiveram juntos para promover o maior acontecimento histórico desse país, o fim da colonização portuguesa no Brasil. Aqui neste local, em 1822, mais exatamente no dia 7 de setembro, Dom Pedro oficializou a independência do Brasil. Lá nos idos de 1822, exatamente aqui neste local, nasceu oficialmente o nosso querido país. Hoje, neste dia 25 de janeiro, aniversário de 466 anos da nossa querida cidade de São Paulo, nós, maçons, temos a honra e a alegria de juntarmos novamente este lugar ao personagem que tornou o Riacho do Ipiranga e a Casa do Grito símbolos eternos da soberania do Brasil. Hoje, realizamos um resgate histórico, unindo novamente o local ao personagem. Símbolos, mas assim, não por apenas um momento, mas sim de forma eterna. Parabéns a toda a maçonaria regular e reconhecida do Brasil, que unidos no mesmo ideal, contribuíram para que este momento sublime ocorresse, e não mediram esforços para que o local e personagem estivessem novamente juntos para todo sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Parabéns à maçonaria regular, novamente unidas e fortalecidas para a execução desse evento. Gerson Madaleno, Fernando Fernandes. A seguir ouviremos o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, irmão João José Xavier. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes, já citadas pelo cerimonial, irmãos, cunhados, convidados.
É um grande privilégio para nós, membros da GLESP, CMSB, GOB São Paulo, estarmos juntos, reunidos nesse local que simboliza o início da formação de nossa nação. Exatamente no dia que comemoramos os 466 anos da Fundação de São Paulo, que representa o trabalho, a terra das oportunidades, a cidade que acolhe de braços abertos brasileiros de todas as regiões e que recebe cidadãos do mundo inteiro. Que nos orgulha de estar inserido entre as maiorias cidades do nosso planeta. Nesse lugar onde nosso grande herói e irmão Dom Pedro I proclamou a independência. A maçonaria teve o cuidado de elaborar um monumento deste herói nacional devidamente paramentado, representando a maçonaria de nosso país e nossa história, demonstrando a nossa ordem constituída por homens que lutam pela liberdade, igualdade e fraternidade. Entregar esse presente a essa cidade significa reconhecer a sua importância nacional. Há acontecimentos que somente o grande arquiteto do universo pode explicar como a independência de nosso país ter sido sacramentada pelas terras paulistanas, prenúncio de uma grandeza. Esperamos poder demonstrar com este ato que nós, maçons, estaremos sempre a serviço de nossa amada nação. Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos e guie nossos passos neste gigante chamado Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão. Graças a Deus, meus irmãos, porque meu braço aqui não está aguentando. Senhor João José Xavier, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, a quem agradeço o convite para este evento e por meio de quem cumprimento todos os demais irmãos, cunhados e amigos da maçonaria aqui presentes. João Amaro, meu antigo cadete, comandante militar do Sudeste, por meio de quem cumprimento os integrantes das Forças Armadas e Forças Auxiliares aqui presentes. Meu amigo e irmão, senador Major Olímpio, meu companheiro contemporâneo de Academia Militar, deputado federal, general Peternelli, senhoras e senhores secretários estaduais e municipais, demais autoridades, senhoras e senhores paulistanos, a quem parabenizo pelo aniversário desta cidade, que hoje completa 466 anos, amigos todos, bom dia! Bom dia! Tá bom, hein? Bom dia, meus irmãos. Feliz oportunidade de nos encontrarmos em São Paulo, quando se comemoram os 466 anos da cidade, para homenagear aquele que, aqui neste local, proclamou a independência do Brasil. O preito a Dom Pedro é ocasião para nós brasileiros, ainda hoje, em pleno século XXI, refletirmos sobre o significado do 7 de setembro para a nossa história. Neste local, na tarde de 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro, regente do Reino do Brasil, retornando de Santos, encontrou o sargento-mor de milícias Antônio Ramos Cordeiro e o correio Paulo Bregara, com as cartas da princesa real Dona Leopoldina e do ministro José Bonifácio, que transmitiam graves notícias a respeito das decisões das cortes que anulavam a autonomia do país, das ofensas despejadas sobre os deputados brasileiros em Lisboa e dos processos movidos contra o Ministério do Rio de Janeiro e a Junta Governativa de São Paulo. Nesse mesmo dia 7 de setembro, em Salvador, tropas brasileiras repeliam nas imediações da cidade um ataque português das forças do general Madeira de Melo, que, cercadas na capital baiana,
insistiam em permanecer, mantendo-se submissa a Lisboa. A guerra pela independência já lavrava desde junho. Em agosto, prevendo a vinda de reforços portugueses, Dom Pedro declarou que, abre aspas, todas e quaisquer tropas, fecha aspas, mandadas ao Brasil, sem o seu contentimento, seriam rechaçadas de armas na mão. Tropas e navios já haviam sido despachadas do Rio de Janeiro para apoiar a luta dos patriotas no recôncavo baiano contra a arrogância armada portuguesa. Ao longo de 2022, a independência tomou forma por meio de uma sucessão de atos de grande importância. Primeiro, a formação do primeiro Ministério do Brasil no dia 16 de janeiro. Posteriormente, um mês depois, a convocação de um Conselho de Procuradores Gerais, eleitos pelas províncias. Ainda, a determinação de que nenhuma lei vinda de Portugal seria cumprida sem o beneplácito do príncipe regente. E, finalmente, a convocação de uma Assembleia Constituinte. A situação se precipitou no mês de junho com o levante em Recife, que obrigou a Junta Provisória de Governo a reconhecer a autoridade de Dom Pedro e também com a rebelião da Vila da Cachoeira, no recôncavo baiano. Seguiram-se os manifestos de agosto, o dirigido aos povos do Brasil, no qual Dom Pedro clamava, abre aspas, não se ouça entre nós outro grito que não seja união, do Amazonas ao Prata, não retumbe outro eco que não seja independência, fecha aspas. E também aquele destinados às nações amigas, convidando-as a entrar em relações com o Brasil e enviar-lhe agentes diplomáticos. Assim, o Brasil se preparava para a independência, mas parecia existir a esperança de que as cortes portuguesas recuassem de seu projeto colonialista e, de alguma forma, reconhecessem nossa autonomia. As cartas da princesa Leopoldina mostraram que isso não era possível. Nelas, se lia com toda clareza a intenção das cortes em recolonizar o Brasil, desfazendo o governo do príncipe regente. Naquele momento histórico, como registrou o barão de Pindamonhangaba, o príncipe, alertado que se aproximava o correio, adiantou-se de sua comitiva para receber a correspondência. Tomou os documentos para lê-los e mandou que sua guarda de honra seguisse meia légua adiante para o ponto de pousada. A hora era decisiva. Tudo o que se fizera até aquele momento, desde o dia do fico, estava em suspenso. O Ministério, as Assembleias Legislativa e Constituinte e as forças militares brasileiras que lutavam contra as tropas ocupantes portuguesas poderiam se desfazer no cumprimento daquelas ordens ofensivas à soberania do Brasil. O príncipe foi ao encontro do seu séquito e comunicou que, abre aspas, as cortes queriam massacrar o Brasil, fecha aspas. Arrancou então o top de fita azul e branco de seu chapéu, jogando-o ao chão, e num ato solene, desembainhou a espada e bradou, é tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal, grito que foi repetido pela guarda de honra. Cavalgou em seguida para a pacata cidade de São Paulo, onde foi recebido pela população alvoroçada em festa com a notícia que já se antecipara. À noite, Dom Pedro já ostentava a braçadeira com o dístico Independência ou Morte, que passaria a compor os uniformes das tropas brasileiras. Por todo o país o brado ecoou, e tudo que se fizera até ali tomou forma e sentido,
na nova nação soberana que se elevava. Aquele foi um dia de festa, como hoje também é dia de festa, nesta brava, dinâmica e incansável São Paulo, que nasceu na fé com o Colégio dos Jesuítas e foi forjada pela coragem dos Ramalhos, Buenos, Tibiriçás e outros homens e mulheres de rija têmpera. Felizes somos nós, cidadãos de um país que nasceu livre e desassombrado na procura de espaço e prosperidade, vocação cuja síntese está plasmada nesta cidade. Viva São Paulo, viva o Brasil, saúde, força e união.